Bom, um grupo de parlamentares viajou para Nova York com o objetivo de entregar ao Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas um dossiê em defesa dos presos pelos atos do 8 de janeiro. Além do pedido de soltura dos suspeitos, os parlamentares cobram indenização por danos morais e materiais aos detidos. A denúncia foi entregue ao embaixador do Brasil na ONU, Sérgio França Danese, pelos senadores Eduardo Girão, Magno Malta e Carlos Portinho, além do deputado Marcel Van Hatten. Entre as ilegalidades apontadas pelos parlamentares, a representação cita a incompetência do STF para julgar o caso e a ausência de voz de prisão no momento em que os manifestantes foram detidos. E nós vamos falar mais sobre esse tema porque é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Nosso contato é com o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro mais uma vez. Muito boa noite. Muitíssimo boa noite, boa tarde aqui nos Estados Unidos. É uma honra, uma alegria estar falando com vocês. Paula, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro e também o meu irmão querido Alexandre Garcia. Senador, como é que foi a recepção do embaixador aí nos Estados Unidos em relação a essa denúncia que vocês apresentaram? O que vocês esperam aí, os próximos passos daqui para frente? Olha, em primeiro lugar, foi uma reunião muito proveitosa, onde o embaixador Danese recebeu essa delegação do Brasil. Nós precisávamos, antes de partir para outras etapas, dar ciência a ele, que ele é o representante, o chefe do escritório do Brasil na ONU, e junto com a sua equipe nos acolheu e nós conversamos sobre o que está acontecendo no Brasil. Né? É algo estarrecedor, né? A gente fala aqui para alguns americanos, hoje teve um grupo grande de pessoas, inclusive a maioria brasileiros, né, que nos receberam desde do hotel e fomos caminhando até o escritório do Brasil na ONU. E quando a gente comenta o que está acontecendo no Brasil, quem não está vivendo fica sem compreender, porque você pode chamar de tudo, menos democracia, o que a gente vive no Brasil, onde tem jornalistas com passaporte bloqueado, sem rede social, empreendedor sem rede social, preso político. E isso nós colocamos, os abusos que estão acontecendo desde o dia 8 e do dia 9 também, né? Porque o dia 9 foi extremamente emblemático, as pessoas em frente aos quartéis sendo levadas sem saber para onde, crianças, idosos. Ontem foi liberado um autista, né, que estava 6 meses, partindo para o 7º mês, preso. Um casal, pai e mãe, com filho de 8 e 3 anos, sendo cuidados pela irmã, porque os pais estavam presos. A irmã teve que trancar a faculdade, que sair do emprego para ficar com as crianças que se sentiram abandonadas. Enfim, algo que está vilipendiando acordos internacionais do Brasil, né, e de direitos civis e políticos, são pactos internacionais, e nós levamos uma lista com 50 páginas, assinados por, já temos aí quase 90 parlamentares, entre senadores e deputados, e nós não vamos parar. Esse foi o primeiro contato. Semana que vem vai ter um evento em Washington, né, e um grupo de parlamentares também está se destacando para lá, junto ao Congresso americano, porque como a gente não tem uma repercussão, uma ação ainda do Senado Federal, que é o grande responsável por esse caos institucional que vive o Brasil, né, quando tem um poder avançando sobre os demais, e o Senado, que tem essa prerrogativa constitucional, assiste de camarote tudo isso, nós vamos levar para o mundo conhecer o que está acontecendo dentro do Brasil, onde o próprio presidente diz que existe uma democracia relativa e comete o abuso de receber ditadores, de dizer que tem que ser extirpado, né, como animais selvagens, pessoas que criticam autoridades no Brasil. Alexandre Garcia?
Senador Girão, a saída de deputados e senadores, né, principalmente senadores, a Nova York, indica que, claro, não há condições de apelar ao Supremo, né, porque não foi observado aí a jurisdição, o juiz natural, o devido processo legal. Deveria estar na primeira instância, com possibilidade de recorrer à segunda instância, à terceira instância e, por fim, ao Supremo, se houvesse um problema constitucional. Mas também, agora o senhor mencionou por fim, o Senado, que poderia solucionar isso, que é o foro, já que o Supremo não pode ser sofrer um escrutínio do Conselho Nacional de Justiça, o único capaz de julgar atitudes do Supremo é o Senado Federal. Eu vejo, senador, e gostaria que o senhor falasse sobre isso, um poder imperial do presidente do Senado e do presidente da Câmara. Ora, se ele é dono da agenda, ele é que decide, não importa o nome, se seja Alcolumbre, seja Pacheco, né? Ele é que decide o que os outros 80 senadores podem ou não votar. Então, que democracia é essa? Que uma pessoa, uma única pessoa, se sobrepõe à vontade de um plenário inteiro. Olha, Alexandre, eu fui abordado por alguns brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos hoje, perguntando, por exemplo, sobre eles com receio de, será que vão fechar o Congresso brasileiro, o Senado, a Câmara? Eu disse, olha, ele já está fechado, né? Está dando uma aparência que existe democracia, porque ele funciona ainda legislando alguma coisa, mas as grandes pautas do Brasil, quem está legislando é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente passa décadas discutindo sobre lei de drogas, né? 2 presidentes assinaram, sancionaram 2 leis debatidas no Congresso Nacional nos últimos 20 anos, e numa canetada o Supremo, dia 2 de agosto, agora quer questionar a descriminalização do porte de droga, ou seja, eles não têm o menor respeito com o Congresso Nacional, e o Senado, que poderia equilibrar os poderes, não se dá o respeito, né? Então, não faz de conta o que está acontecendo hoje. Por exemplo, o marco do saneamento, você viu, né? O marco temporal também, está tudo na mão do Supremo, porque é quem está hoje mandando no Brasil. E que muito me preocupa, Alexandre, é esse alinhamento ideológico, político, que você vê pelas próprias falas dos ministros do STF. Eu estava acompanhando ontem o Oeste Sem Filtro, né? O carnavalesco aí lá do Sérgio Cabral, mostra como o Brasil está surreal, como a gente está vendo tudo isso, e eu não vejo outra alternativa. Se tem uma coisa que político respeita, é povo organizado, sabendo se manifestar nas ruas. E nós temos que ir para as ruas do Brasil, né? Esse sentimento eu já percebo conversando nas praças, conversando nos mercados, lá no Ceará, em Brasília, em São Paulo, onde meu pai mora. As pessoas já estão sufocadas. E vai prender 10 milhões de pessoas nas ruas? Eu acredito que nós precisamos, de forma respeitosa, ordeira, pacífica, como tem que ser, voltar às ruas. Porque o poder concentrado na mão do presidente do Senado não vai mudar, porque a maioria dos senadores dá esse suporte. O Supremo vai continuar, é confortável isso para eles, né? A posição, viés político muito forte, demonstrado, e fala do Barroso, que é o segundo pedido de impeachment que a gente faz, e já está adormecido na mesa do presidente Rodrigo Pacheco, né? A fala desastrosa quem, cara pálida? Quem que derrotou o bolsonarismo? Né? Nós? Quem? Então, são perguntas que precisam ser respondidas, não pode ficar por isso mesmo, né? Então, nós adotamos uma estratégia, um grupo de vários partidos, tá? Quem assinou essa petição aí são deputados e senadores, quase 100 já, de diferentes partidos do Brasil, né? Inclusive divisões até de centro-esquerda, e que estão incomodados com o que está acontecendo no país, e a gente tem que ir para o exterior pedir socorro.
A gente tem que sair também, avisar para o mundo o que está acontecendo, que é um Brasil que recebe ditador, né? Que não se podia dizer há 6 meses atrás, 7 meses, que o presidente Lula era amigo de Ortega, de Nicolás Maduro, ditadores sanguinários, que perseguem opositores, que torturam, que o seu povo está passando fome e cruzando, são 7 milhões de pessoas fugindo da fome, da miséria e da perseguição no nosso país vizinho, que é a Venezuela, e a gente não quer se tornar isso, e o mundo precisa saber que o Brasil está passando por essa provação. Uma coisa positiva eu posso dizer para você: ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor, e nós estamos sofrendo isso. O cidadão de bem está sofrendo, e isso vai ter um aprendizado, e eu já vejo qual é o aprendizado: um despertar de consciências, né, de pessoas que antes achavam política uma bobagem, que sabiam de qual o nome dos jogadores da seleção brasileira e hoje conhece os seus ministros do Supremo, conhece os seus senadores, tem cobrado os seus senadores, os seus deputados, e eu acho que é isso que vai fazer essa nação se agigantar. Eu gosto de comparar, Paula, só para fechar, o Brasil hoje, o Senado está respirando por aparelhos, está em coma. Como é que ele vai se levantar para cumprir o seu papel? É o povo se aproximando, cobrando os seus representantes. Perfeito. Nós estamos conversando com o senador Eduardo Girão, ele que foi a Nova York para entregar uma denúncia em relação aos abusos dos atos do 8 de janeiro, embaixador do Brasil na ONU. Augusto Nunes faz a pergunta. Senador, boa noite, é um prazer. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. Eu acho que o pessoal precisa lembrar que todo movimento de resistência começa em minoria. Já é um bom sinal a existência de oposição, que não havia no Senado. Eu só me pergunto o seguinte: o que paralisa senadores e parlamentares, de modo geral, eleitos pela oposição, pelos brasileiros insatisfeitos que querem democracia? Por que eles se omitem nessa briga? Quer dizer, é tão contagiosa assim essa pandemia de medo que eu vejo em Brasília? Em Brasília não, no Augusto, Brasil. No Brasil, Augusto, tem uma coisa, famigerada, chamado foro privilegiado. Esse é o grande câncer do Brasil. A trava do mecanismo que faz prosperar a impunidade e a corrupção na nação, né? E, por incrível que pareça, o Senado já fez a sua parte há 5 anos. Já votou pelo fim do foro privilegiado. Está na Câmara dos Deputados, na mesa do presidente Arthur Lira. Eu acredito que na hora que se tirar isso, se votar e aprovar o fim do foro, vão sair os processos que são aos montes de senadores, correligionários, deputados, que estão lá nas mãos dos ministros do Supremo, vão para a primeira instância. E aí acaba essa história de um poder proteger o outro no Brasil. Porque não anda, não tem jeito, né? Quem tem o dever de investigar os abusos de ministros de Supremo, desvio de conduta, que já são 60 pedido de impeachment engavetados, somos nós, senadores. Mas os processos dos senadores estão na mão dos ministros. E, meu amigo, o Senado Federal é uma mordomia muito grande. Tá? Senador tem carro com motorista, tem plano de saúde vitalício, tem apartamento funcional, uma série de regalias, de emendas parlamentares, agora quase 70 milhões cada parlamentar pode mandar para os seus estados e tudo. E isso aí dá um poder que a perspectiva é você ficar bêbado, né, embevecido com isso tudo e querer se eternizar ali dentro. Então, muitos têm receio de perder isso, de perder essa força, e acaba se afastando do anseio popular. Mas eu acredito muito na capacidade de reflexão do ser humano, acredito muito nessa proximidade de forma ordeira, pacífica do povo, que precisa se levantar, né, vencer. Uma coisa positiva do medo é a vontade de vencer o medo. Então, que a gente possa
nos manifestarmos. E eu estava vendo a entrevista agora há pouco, você falando, dia 7 de setembro, que é uma data emblemática para o Brasil, é uma ótima oportunidade para o brasileiro voltar à rua com as suas lideranças e fazer um grito pelo fim do foro privilegiado, pelo fim da reeleição, né, que isso, o cara já entra no mandato pensando em como vai fazer para continuar, né, o populismo impera a partir daí, e que a gente possa mudar, fazer reformas importantes como a política no Brasil. Perfeito. Senador, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista, um ótimo final de semana, uma boa noite. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho, sempre tenho acompanhado, e eu quero aproveitar o espaço para agradecer o grupo de brasileiros do IES Brasil, que nos recebeu assim de forma espontânea, com muito carinho, e estão muito preocupados também com o que está acontecendo com os nossos irmãos e irmãs nessa nação fantástica. Um grande abraço.